Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Tudo bem com você? Estamos começando o programa Teólogos. Aqui, nós estudamos a Palavra de Deus com calma, com tempo, com profundidade e com espírito de reflexão. Tudo para conhecer melhor a Palavra de Deus. Entretanto, mais do que apenas conhecer, nós queremos que você tenha condições de experienciar, de viver a vontade do nosso Pai Celestial. Você pode conhecer um pouco mais sobre os nossos convidados, sobre os temas e algumas curiosidades acessando o endereço que aparece aí na sua tela. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 29 nos trazem conhecimentos essenciais sobre a antropologia bíblica. O verso 26 diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Qual o significado e as implicações deste texto bíblico? Está começando Teólogos. No tema de hoje, vamos tratar do assunto antropologia bíblica. E o nosso fundamento textual é Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 29. Esse é um tema essencial para compreender quem somos e qual o nosso papel diante do nosso Pai Celestial, diante da sociedade. Porque é um tema altamente desafiador, nós temos dois convidados especiais. Nós temos aqui o pastor, professor Márcio Costa. Tudo bem com você? Tudo bem. Prazer estar aqui. Que legal, que bom que você aceitou o nosso convite. Onde que você trabalha atualmente? Qual a instituição na qual você trabalha? Você leciona? Você é professor? Atualmente estamos ajudando no IAP, Instituto Adventista Paranaense, no curso de Teologia. Atualmente estamos eu e o pastor Paulo é o diretor, Paulo Santos, o diretor do seminário, da sede regional do IAP. E eu trabalho como coordenador também e leciono algumas disciplinas na área histórica e também sistemática. Interessante. Quantos alunos de estudos de teologia tem o IAP? Esse ano nós estamos no nosso quarto ano, esse ano nós formamos a nossa primeira turma. Que interessante. E nós temos aí cerca de 200 alunos em média, sempre variando, alguns alunos vêm, outros vão, mas estamos chegando a essa média. E além de teologia, o IAP tem algum outro curso superior? Temos sim. Nós temos o curso de enfermagem, também temos administração, temos pedagogia. Agora estamos em processo de psicologia, também ciências contábeis. Então tem projetos aí para outros cursos que abrirão dentro em breve. Que interessante. É um bom lugar para se morar, né? No interior do Paraná. Estamos ali pertinho de Maringá, uma cidade muito boa. Para ser exato, nós estamos mais perto do aeroporto de Maringá do que da cidade. É um lugar muito aprazível. Ô Márcio, e na sua formação acadêmica, o que você estudou na área de teologia? Eu fiz o meu bacharelado, mestrado e doutorado na Andrews, tive a oportunidade de estudar lá, fiz o mestrado em religião. Andrews é uma universidade que fica nos Estados Unidos, no estado de Michigan, é isso, né? É uma universidade adventista que fornece doutorado lá no estado de Michigan, nos Estados Unidos. É uma instituição histórica, né, pelos fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ali eu tive a oportunidade de fazer o mestrado e também o doutorado em religião, com ênfase em teologia histórica e sistemática, abordando ali a questão da liberdade religiosa de acordo com os princípios de Ellen White. Muito bem. Muito obrigado, então, por estar conosco. Obrigado. Nós temos também aqui o pastor Fabiano Mendes. Pastor Fabiano, muito obrigado por dispor do seu tempo e de estar conosco. É um prazer estar aqui com vocês no Novo Tempo. O que você tem estudado como parte da sua formação teológica? A minha linha de estudos tem ido na concentração de missiologia. Então, o meu mestrado foi em Ciências da Religião, com ênfase em missiologia. Estudei igrejas étnicas no Brasil. Sim. E agora o doutorado, também na Andrews University, também é um doutorado em missiologia. Então, o foco de estudo, o objeto de estudo é como a igreja cristã dá conta da ordem de Jesus Cristo aos seus discípulos, de fazer novos discípulos e a igreja seguir em frente. E como é que você encara o desafio de participar na formação de futuros pastores? Isso é um privilégio, não é um privilégio? Com certeza. Aí falando não como
professor, mas como pastor, né? Você tem a oportunidade de fazer parte da vida das pessoas, ajudá-las na sua caminhada espiritual, a compreensão dos planos e propósitos de Deus para a vida delas. É um privilégio que a gente tem. E isso fortalece também a nossa própria experiência com Deus, a nossa fé. A gente testemunha milagres na vida das pessoas, como elas passam por um processo de transformação, de florescimento. E você compartilhar isso com os alunos para que eles tenham essa visão e abracem essa vocação, porque ser pastor é uma vocação, né? É uma oportunidade tremenda. Certamente. Amigos, vocês estão percebendo que temos pessoas altamente preparadas para a nossa discussão. Você já está com a sua Bíblia em mãos? Não ainda? Então, por favor, você tem 30 segundos para pegar a sua Bíblia, pegar uma caneta, papel. Eu acho que vale a pena você tomar nota de algumas coisas que vamos discutir aqui. E, basicamente, vamos nos concentrar em Gênesis 1, 26 a 29, não é isso? Então, vamos lá. Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 29, é o nosso texto-chave para a discussão do tema antropologia bíblica. Nós vamos ler o texto bíblico aqui, tá bom? Eu estou usando aqui a Bíblia Almeida, Revista Atualizada. Gênesis 1, 26 a 29. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Nós vamos ler a continuidade do texto ao longo da nossa conversa. Fabiano, podemos dizer que esse texto é um fundamento essencial para a concepção, para o conceito do que seja o ser humano? Podemos dizer que aqui temos a raiz da antropologia bíblica? Com toda certeza. Nós estamos no livro de Gênesis, que é o livro que fala sobre os começos, e para a compreensão do homem, do seu propósito, são perguntas existenciais, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, e o texto bíblico ele nos dá essa perspectiva, né? No início, como surgimos, né? A resposta da origem, e aponta ao longo de toda a história bíblica para o fim, né? Nosso propósito último também. Então, para essa autocompreensão, para compreender o papel do homem, o lugar do homem nesse universo, Gênesis é um texto essencial, ainda mais porque esse texto específico, ele compõe o relato da criação, não apenas do homem, mas de toda a vida no planeta Terra. Então, é muito importante começarmos a discussão nesse texto. É óbvio, em outras partes da Bíblia, outros textos vão surgir, nos dando imagens a respeito do relacionamento de Deus com o ser humano e do propósito de Deus ao criá-lo, mas este aqui é o texto fundamental. Márcio, esse texto de Gênesis que acabamos de ler faz parte da narrativa da criação. É fundamental termos uma compreensão literal da narrativa? É necessário essa compreensão literal para a compreensão melhor e mais aprofundada dessa perícope aqui, desse texto de Gênesis 1, 26 a 29? Se você não crê literalmente, como está o relato bíblico, você vai ter uma série de dificuldades com os demais textos que a Bíblia apresenta. Por exemplo, quando você vai para Apocalipse, e são apresentadas as 7 igrejas ali em Apocalipse, e para cada igreja Jesus se apresenta de uma maneira. Quando você vai na 7ª igreja, Laodiceia, você pode ver que Jesus se apresenta como Criador, o Alfa, o Ômega. Então, e durante muitos aspectos da Bíblia, né, você tem Deus, quando você vai, por exemplo, o Evangelho de João, você tem ali a criação inserida. Então, em vários momentos, a criação é mencionada. Esse texto de Gênesis, ele está implícito em toda a Bíblia. Então, se você extrai a literalidade, né, como algumas outras doutrinas apresentam, não da Igreja Adventista, mas algumas outras interpretações teológicas, se você extrai isso aqui, coloca isso aqui como uma alegoria, né, ou como uma história ilustrativa do poder de Deus, mito, né? Um mito, algo assim, então você começa a romper com muitos dos outros ensinamentos da Bíblia. E além do que, se você rompe com a literalidade que o homem, ele vem de Deus, ou ele sai da mão de Deus, ele se origina em Deus, você fica com uma grande interrogação: de onde eu vim então? Então isso é muito importante para você definir quem você é. E o problema maior não é quem você é, o problema maior é de onde você vem, porque você é de onde você vem. Se você vem de Deus, obviamente, você tem características, você tem semelhanças, você tem
A sua identidade, basicamente, depende da identidade de Deus. Muito bem, eu acho que aí está uma primeira ideia que você poderia anotar no seu caderno aí, ou no seu smartphone, ou de alguma forma tomar nota. O texto da narrativa da criação em Gênesis 1, Gênesis 2, é um texto literal. Se isso não for considerado, entram em xeque diversos outros ensinamentos que aparecem ao longo do texto bíblico, ok? Então, contrário ao que muitas vezes você escuta, a criação é um texto histórico, uma narrativa histórica, conforme está escrito aqui. Fabiano, existiria alguma relação entre o ser humano que foi criado aqui, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, com as outras criaturas criadas? Ah, sim. Esse relato ele é todo muito bem integrado, né? Quando você vai expandir um pouco mais esse texto inicial, né? Deus está ali, cada dia da criação, ele vem preparando o ambiente, você vê a criação da luz, a criação do oxigênio, né, da atmosfera, e depois o preenchimento com esses ambientes criados por Deus com vida, né? Os animais terrestres, as aves no céu, os peixes no mar, né? E o homem entra aqui no coroamento desse plano de um lugar vivo. Então há essa identidade. Há um outro texto na Bíblia Sim. que menciona essa similaridade, né? E é interessante porque na teoria do design inteligente, que mostra que a vida aqui ela não surgiu por acaso, Sim. mas há um projeto, vai explorar essas similaridades entre diversos seres vivos, né? Há padrões que funcionam em cada um deles. E a gente encontra isso no texto bíblico, né? O livro de Eclesiastes, Sim, vamos para o Eclesiastes. No Antigo Testamento, capítulo 3, há uma afirmação a respeito, e é uma reflexão também a respeito do propósito da vida humana. O autor de Eclesiastes, no capítulo 3, versos 19 e 20, ele faz a seguinte afirmação: porque o que acontece aos filhos dos homens, isso mesmo também acontece aos animais. A mesma coisa lhes acontece. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego e nenhuma vantagem tem os homens sobre os animais. Tudo é vaidade, todos vão para o mesmo lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. Aqui ele está voltando a exatamente a fórmula da criação. A gente vai entrar um pouco mais disso no estudo do texto de Gênesis, mas ele vai trazer essas características que são comuns tanto ao ser humano quanto os demais seres vivos criados por Deus. Então, Márcio, a impressão que temos quando nós lemos a narrativa da criação é que tudo foi sendo preparado para receber um hóspede especial, o ser humano. A gente vai explorar esse assunto da imagem e semelhança, mas que outro elemento a gente poderia acrescentar para mostrar que há uma inter-relação entre todos os elementos da obra da criação? Que outro aspecto pode ser destacado aqui na narrativa da criação? Sem dúvida. Quando você avalia, por exemplo, todos eles se beneficiam de alguma maneira daquilo que foi criado, eles possuem um relacionamento entre si, né? Mas quando nós olhamos assim, por exemplo, de uma maneira integrada, não por questões de superioridade em si, mas quando o texto bíblico coloca aqui a existência do homem nesse contexto, ele é colocado com um desígnio especial, né? Ele possui características diferentes, embora eles sejam semelhantes em algumas coisas, todos eles foram feitos da terra, são almas viventes, né? Possuem fôlego, né? Todos eles voltam ao mesmo estágio, né? Na condição do pecado, embora existam algumas teorias que digam que havia morte sem pecado, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que a morte é a consequência do pecado. Então, quando nós olhamos esse contexto, nós vemos que existe uma tarefa, algo especial entre o homem e as vidas criadas. Ou seja, ele era o mordomo, como que o cuidador, o supervisor, aquele que estava responsável pelas demais obras da criação. E isso nós podemos entender, essa responsabilidade, ela se aplica também dentro de um contexto social, onde nós, como cristãos, temos uma responsabilidade com o meio criado, né? Muitas vezes as pessoas
pensam, olha, o cristão ele não tem essa preocupação porque ele pensa em ir para o céu. Não. Só o mundo futuro, Só né? o mundo futuro. Agora não precisa de cuidado. Não. Quando nós entendemos que existe um relacionamento, por exemplo, tanto eu quanto o animal, nós somos criados por Deus. Tanto eu quanto a vegetação, nós somos criados. É claro que existe um propósito distinto. Claro. É claro que o ser humano tem uma tarefa distinta, mas existe essa unidade. Quando nós colocamos o homem como aquele hóspede especial, né? Como aquilo que carrega, digamos assim, a digital de Deus, e tem uma função especial dentro desse plano, aí nós conseguimos entender, ou seja, o homem ele não vive à parte da criação, mas ele tem uma responsabilidade com aquilo que Deus criou, e essa responsabilidade é dada por Deus. A ordem de Deus está em Gênesis, o verso 28, né? Quando Deus vai dizer frutifiquem, multipliquem, encham a terra, sujeitai-a, e ele entra de novo com esse verbo dominai todos os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, mas não nesse sentido de exploração, que muitas vezes até se usou esse texto bíblico na história do cristianismo, né? Não, o ser humano tem o direito de explorar o mundo, e a gente está vendo os resultados disso. Não, a ideia aqui de Gênesis é essa, que o Márcio estava dizendo para nós, né? Do cuidado. O ser humano foi colocado aqui para ser um representante de Deus para a criação, né? Ele tem um cuidado por toda a criação. Mas só uma questão, sim. Mas isso que nós colocamos aqui, é claro, nós temos que tomar cuidado com o equilíbrio. Existe esse relacionamento e é importante cuidar, mas é importante dizer que o homem, ele é especial. Na sua qualidade, ele possui características especiais que o diferencia da criação. É isso que o texto 26, o verso 26 apresenta, nós vamos estudá-lo daqui a pouco com mais calma. Quer dizer que nós podemos concluir que a concepção do ser humano se está enraizada na percepção que nós temos em Gênesis, e que como parte dessa concepção antropológica, o conceito de ser humano, então existia uma harmonia entre Deus e as criaturas, entre o ser humano e as criaturas, e obviamente um clima de harmonia que, como é narrado aqui, um dependendo do outro. O que nós podemos pensar em relação ao verso 26? Será que quando diz façamos o homem à nossa imagem, a nossa semelhança, e não é dito isso de ninguém mais, está se estabelecendo uma categorização especial e específica do ser humano? Aqui sim, eu creio que sim. Está se dizendo aqui que o homem foi criado com uma categoria, assim como outras espécies foram criadas. Você vê que há uma certa organização na criação, né? Surgem as espécies e eles reproduzem outras espécies. Muito bem, a gente vai avançar um pouco mais daqui a pouquinho. Esse assunto é interessante e merece um bloco inteiro. O que nós dissemos até aqui é que para compreender quem é o ser humano, nós precisamos ir ao Gênesis, a narrativa da criação. Você toma nota disso? No próximo bloco vamos tratar do modo especial como o ser humano foi criado e vamos aprofundar a nossa concepção, o nosso conceito do que é ser criado à imagem e semelhança de Deus. Voltamos em seguida com Teólogos. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 29, nos apresentam o fundamento para compreender plenamente a antropologia bíblica. Quem é o ser humano? Qual o seu papel diante de Deus? Como se relaciona com a sociedade, com o semelhante? Márcio, estamos falando no bloco anterior de que, embora hajam elementos que nos tornam próximos das demais criaturas, há outros elementos que nos tornam uma categoria específica. O que significa isso? Quando nós olhamos aqui no verso 24, se você volta no verso 4, no verso 24, você vê ali que quando Deus cria, né, as criaturas, Ele cria de acordo com a sua espécie, né? É claro, nós não temos aqui grandes detalhes científicos sobre espécie. Nem era o propósito do texto. Nem era o propósito do texto bíblico, a Bíblia não é um texto científico, mas aqui diz que de alguma maneira já está explícito até, que existe categorização. E quando Deus cria o homem, nós vamos ali, no verso 27, o texto é bem claro dizer que Deus criou o homem em sua própria imagem. E ele expande um pouquinho mais, como homem e mulher, ali no caso são duas espécies diferentes,
Deus os cria. Uma diferenciação de gênero, né? Então aqui o texto está dizendo que há uma diferenciação, né? Não é, digamos assim, algo aleatório. É claro que quando nós estudamos a Bíblia, muitas vezes as pessoas costumam colocar as suas próprias ideias, suas próprias pressuposições para formar aquilo que o texto está dizendo, né? E por isso muitas vezes nós temos antropologia, você mencionou muito bem, antropologia bíblica, porque nós buscamos a explicação dentro daquilo que a Bíblia diz. E a segunda característica mais importante é que é literal, ou seja, nós estamos tomando isso como isso está dizendo. Nós acreditamos na literalidade. Então, por isso que é essencial que as duas coisas andem juntas. Porque senão nós vamos divagar em outros pensamentos de acordo com a explicação do homem. O que isso afetaria? Isso afetaria que você criaria um Deus na sua imagem, e ao invés de você e toda a criação refletir a imagem de Deus. Bom, esse assunto da imagem e semelhança, Imago Dei, tem sido discutido ao longo dos séculos, e livros e mais livros já foram escritos, Fabiano, e teólogos têm demonstrado esforço tremendo para compreender essa expressão, que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Vamos aprofundar esse assunto. O que o texto quer dizer quando fala em ser criado à imagem e semelhança? Aqui o texto de Gênesis, ele aponta a nobreza da nossa origem. Ser criado à imagem e semelhança do Deus Criador de todo o universo, todo poderoso, né? Para nós é um presente, né? Eu acho importante fazer essa distinção nesse texto, daquilo que o Márcio estava pontuando, que é o antropomorfismo, né? Você limitar Deus ao ser humano. Então, você usar esse texto no propósito inverso, né? Em vez de explicar quem é o homem, tentar explicar quem é Deus a partir do homem, né? Então, esse é um cuidado que precisamos ter. Aliás, a filosofia humanista faz isso constantemente. Exatamente, né? Não foi Deus que criou, foi o homem que criou Deus, né? Exatamente. E esse texto vai nos dizer isso, né? Quando Deus ele nos oferece a sua imagem e a sua semelhança, ele nos oferece diversos aspectos, como, por exemplo, a questão ética-moral, né? Em que nós podemos ter a avaliação do valor das coisas, daquilo que é certo, né? A possibilidade de escolhas, né? Eu não creio num livre-arbítrio total, né? Existem coisas que a gente pode escolher, mas a gente não escolhe o resultado. Vou dar um exemplo aqui. Você que está aí em casa pensando sobre essa questão de liberdade, que é uma questão que Deus nos dá, por isso somos criados à sua imagem e semelhança. Eu não tenho condições de escolher subir num prédio de 20 andares, pular lá de cima, sem nenhum equipamento de segurança e chegar vivo lá embaixo. Não é uma escolha que eu posso fazer. A liberdade, o livre-arbítrio não significa isso, mas significa a escolha de poder manter um relacionamento com o Criador. Então, essa imagem e semelhança que Deus oferece ao ser humano, ela está baseada também num relacionamento. Ela permite que nós construamos um relacionamento com Deus. E a gente vai ver isso na própria narrativa de Gênesis, né? Deus frequentemente estava em contato com Adão e Eva. Havia um relacionamento real. Então, essa capacidade de construir e gerar relacionamentos é algo que a gente herda também da imagem e semelhança com Deus. Você mencionou aqui 3 aspectos importantes do que seria a semelhança com Deus, a imagem e semelhança. A questão ética, né? Você mencionou a questão da escolha, você também mencionou essa questão do relacionamento. São elementos fundamentais e nós vemos isso em Deus, em Gênesis e ao longo do texto. Márcio, que outros aspectos poderíamos, já foram mencionados os aspectos ético-morais, né? O aspecto social, o aspecto da vontade, mas a imagem e semelhança de Deus pode ser compreendida de um modo mais amplo ainda? Pode, claro. Que outros elementos podemos incluir? Nós temos elementos que nós poderíamos dizer, por exemplo, emoções, necessidades que nós temos, esse conjunto que é o ser humano, e isso traz um vislumbre para nós daquilo que Deus nos fez. Então, quando nós temos algumas carências de relacionamento, quando nós temos emoções, e você lê a Bíblia, você vê que Deus ele não é um Deus pálido, um Deus que não tem emoções. Quando você vê Deus procurando alguém para se relacionar, quando você lê, por exemplo, a história de Noé,
quando você vê a história de outros profetas, você vê Deus buscando alguém, né? E Deus está sempre buscando alguém, um homem, a sua criatura, para se relacionar com Ele. Muitas vezes, nisso nós refletimos o nosso Criador. Essa necessidade de estarmos relacionando, é claro que nós temos o pecado, né? O pecado infelizmente é uma realidade, e o nosso relacionamento ele acaba sendo muitas vezes mais complicado por causa desse elemento. Mas todo esse conjunto de quem é o ser humano, as suas carências, as suas necessidades, de ter essa boa vontade de se relacionar bem com as pessoas, porque ninguém quer se relacionar mal com alguém. Eu não creio que alguém intencionalmente vai querer se relacionar mal com alguém. Todo mundo quer se relacionar bem. Então essas carências, né, isso aí reflete, são aspectos que nos remete ao Criador, que nós podemos olhar isso aqui e ver na Bíblia um Deus pessoal, que quer estar nos relacionando conosco no nível pessoal. Não importa qual é a sua luta, qual é a sua batalha, não importa qual é a sua dificuldade, se a sua dificuldade é mínima, é máxima, Deus quer se relacionar com você na sua dificuldade. Se a sua dificuldade é, sei lá, você quer um dia trabalhar numa profissão e você não consegue, ou se você tem algum problema com o seu marido, com o seu filho, ninguém se sente feliz com isso. E Deus também se sente incomodado com isso. Então isso é mais amplo, é uma integralidade, nós não temos como tirar um pedaço. Bom, quer dizer que ao longo do texto bíblico, saindo de Gênesis, indo à Bíblia como um todo, nós encontramos elementos característicos de Deus, né? Sim. São esses elementos que nos ajudam a compreender que nós somos semelhantes a Ele. Ô, Fabiano, falamos aqui dos aspectos morais, falamos dos aspectos éticos, emocionais, sociais. Podemos acrescentar nessa lista aqui aspectos intelectuais? Ah, com certeza. Voltando àquela questão do planejamento aqui da criação, né? Isso Deus dá ao ser humano também. Mais à frente, em Gênesis, no relato complementar da criação, que é o capítulo 2, a gente vai perceber que Deus dá a responsabilidade do ser humano organizar o próprio trabalho, ele vai cultivar o jardim. Então, ele tem essa capacidade, assim como Deus teve capacidade de ter um plano da criação, Adão tem a capacidade de olhar e identificar as necessidades e organizar o seu tempo, as suas atividades e a forma como ele dispensaria o cuidado à criação e à tarefa que Deus confia a ele pela sua origem nobre, né? Isso aqui é muito importante. E outro aspecto, até retoma um pouquinho daquela questão da categorização, né? Sim. Em todos os outros itens de criação, da semana da criação que nós encontramos aqui em Gênesis, nós vemos a fórmula, e disse Deus, e aí passa a existir. Né? Mas na criação do homem, que aí é Gênesis capítulo 2, vai dar o detalhe mais claro, né? Sim. A gente encontra ali no verso 7, Deus forma o homem do pó da terra, né? E aqui, a força do verbo aqui é que Deus molda, né? Então, há uma diferença da criação entre o ser humano e o restante da criação, a partir do texto bíblico, e isso nos mostra que Deus está fazendo o ser humano com uma ênfase especial, ele tem um elemento especial que o restante da criação não tem. Isso demonstra o desígnio, o projeto de Deus, né? O planejamento, e isso a gente herda também na criação. Né? Muito bem. Amigo, você tomou nota? Quando a Bíblia fala de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, temos que considerar elementos ético-morais, elementos espirituais, elementos sociais relacionais, elementos intelectuais e também falamos aqui do elemento das emoções. Que maravilha saber que tudo isso nós herdamos do nosso Deus, porque Ele é assim, Ele nos fez assim também. E falamos também do poder de escolha, né? Deus é livre para escolher e nós temos a capacidade dada por Ele de fazermos boas escolhas também. Agora, voltando ao texto bíblico aqui em Gênesis 1, 26 a 29, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ô Márcio, será que é justamente porque somos a imagem e a semelhança dele é que então nós podemos nos relacionar com o Criador? Sem dúvida. É claro que nós vivemos, né,
a partir do capítulo 3, quando nós olhamos ali entre o pecado, né? E aí existe um outro elemento na questão do relacionamento, né? Que é o pecado, que a equação ela fica um pouco mais complicada. Mas, sem dúvida, essas necessidades que nós temos, né? Essas necessidades, carências, né? Que todo ser humano tem carências, né? Sociais, emocionais, intelectuais, né? Todos nós temos. Essas carências, na verdade, quem nos compreende melhor é o nosso Criador. É claro que muitas vezes nós corremos, né, para os conhecimentos humanos, e algumas vezes eles até nos ajudam nisso, né? Nós chamamos os conhecimentos filosóficos, a ciência, por exemplo, nos ajuda a compreender um pouco mais, mas não no mesmo patamar em que nós temos aqui no relacionamento com o nosso Criador. Então, quando nós chegamos ao Criador, é a mesma coisa que você, e isso aqui é uma experiência única que Deus deu ao ser humano, de acordo com o relato bíblico. Não há nenhuma outra criatura. Não há nenhuma outra criatura. Quando você fala, por exemplo, dos anjos, arcanjos, querubins, serafins, entes que aparecem na Bíblia, nenhum deles tem o poder procriativo como o ser humano tem. Então, quando nós os procriamos, nós sentimos na carne um pouquinho, né, em uma dose minúscula, vida, né? Nós sentimos o que é ser Deus para alguém, né? Esse relacionamento de pai e filho que nós temos, as carências que o seu filho vai ter, e muitas vezes as similaridades que ele tem, embora seja uma menina, né, para quem tem filhas, como nós temos filhas, essas similaridades, muitas vezes, de onde vem isso? Lógico, isso vem do pai. Então, muitas vezes, quando nós olhamos isso aí, nós conseguimos ter uma ideia mais ampla, né? E abrangendo também a questão do poder de escolha que Deus nos dá, que infelizmente foi mal utilizado no capítulo 3. Você vê que Deus ele trabalha de uma maneira tão interessante que o mesmo poder de escolha que nos levou à queda, e Deus não tocou nesse poder de escolha, é o mesmo poder de escolha que nos leva à salvação. Então, esses princípios de Deus não mudaram. O mesmo relacionamento que Deus teve conosco, nos dando liberdade para sair dos seus conselhos, é o mesmo poder de escolha que nos dá a mesma liberdade para voltar aos seus caminhos. Essas são as principais características de Deus. Essa questão da espiritualidade do ser humano como fruto da imagem e semelhança com Deus, por causa da nossa origem, do relacionamento com Deus, ela é muito interessante. Apesar de haver uma distorção da imagem de Deus na humanidade hoje, né, quem está nos ouvindo em casa vai levar, olha, estou pensando em alguém que comete crimes, a crueldade e tal, onde é que está a imagem de Deus? Não, com o pecado que o Márcio pontuou aqui, há um desgaste na imagem de Deus no ser humano, né? Gênesis 5, verso 3 vai dizer que Adão gera agora filhos à sua própria imagem e semelhança, depois do pecado, né? O texto bíblico diz, tome esse cuidado, nós não temos mais a imagem de Deus completa em nós, mas há um plano de Deus para a restauração dessa imagem, e o ser humano busca isso, porque nós fomos criados, essa é a nossa origem. Existem já escolas, né, filosóficas que olham para o ser humano, e mesmo independente da crença em Gênesis, capítulo 1, olha e diz, a espiritualidade, a religião são fundamentais ao ser humano. O homem busca por isso, né? Já foi até cunhada a expressão homo religiosos. Né? E Paulo vai aplicar um texto, né, em que ele vai dizer assim, nele existimos, nele nos movemos. Né? Há essa busca do ser humano por algo que lhe dê propósito, que seja maior do que ele. E isso vem da nossa origem. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Em algum momento, não importa os caminhos que as pessoas tenham tomado, as pessoas sentem a necessidade de responder a um convite insistente de Deus, né? Eu estou aqui, eu quero ter lugar na sua vida. Né? Quer dizer que se o ser humano, como elemento fundamental da sua compreensão, da sua identidade, foi criado como um ser que adora, se ele não adora a Deus, ele está incompleto. Na verdade, ele vai formar um Deus para adorar. Vai substituir aquele. Ele vai substituir aquele. E a filosofia diz, matamos Deus. Não é isso? Então, quando você, de alguma maneira, você adora o homem, ou você adota o homem, o conhecimento humano, você vai buscar respostas no homem. Então, quando você fala, nega a Deus, de alguma maneira você nega a Deus, não existe Deus, vamos colocar a ciência, a evolução, o que quer seja. E mesmo isso muda de tempos em tempos. Quando você coloca esse conhecimento no centro, o que você acaba fazendo?
você acaba formando um Deus. E quando você precisa de respostas, em vez de você buscar na Bíblia, naquele que te entende de maneira completa, naquele que te criou, você acaba buscando naquilo que você crê como Deus. Muito bem, nós vamos aprofundar essa percepção da substituição de Deus no próximo bloco. Eu queria lembrar ao nosso amigo, amiga que nos acompanha, há um famoso psicólogo, psiquiatra, que ficou no campo de concentração, Viktor Frankl. Viktor Frankl, em um dos seus livros, Em Busca de Sentido, afirmou que há uma carência ontológica do ser humano. Ou seja, todos nós temos anseio pela divindade, especificamente por Deus. Por quê? Porque nós fomos feitos à imagem dele e por causa disso sentimos falta dele. E você? Você tem sentido necessidade de Deus? Você tem buscado suprir essa necessidade? Bom, estudar a sua palavra é o começo, pode ser o começo, para um relacionamento profundo com o nosso Deus. Voltamos em seguida, aprofundando a nossa percepção do que é ser feitos de imagem e semelhança de Deus. Estamos voltando com a nossa interessante e importante discussão sobre o conceito de ser humano em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 29. Márcio, o texto diz: façamos o homem à nossa imagem, e de fato Deus nos fez a sua imagem. Já vimos que essa imagem passa pelo aspecto ético-moral, pelo aspecto espiritual, social, intelectual, volitivo. Agora, houve um problema, não houve? O Fabiano mencionou agora há pouco que essa imagem foi obliterada, foi manchada. Como ocorreu isso e quais as implicações disso aí? Na verdade, quando você entra em Gênesis 3, ali você tem a história da queda do homem. Né? Então, quando você tem a história da queda do homem e a entrada do pecado, você vai ver que o pecado ele entra não só no homem, mas ele entra em toda a criação, ele afeta toda a criação. Então, tudo aquilo que Deus criou passa a ter esse novo elemento, né? Esse novo componente. Então, todos os relacionamentos, eles sofrem alteração, inclusive aquilo que o homem ele passa por transformações. Quando nós olhamos para o ser humano em seus relacionamentos, porque várias pessoas dividem o ser humano de diversas maneiras, né? Quando nós voltamos no relato bíblico, nós vamos ver ali que na expansão, no versos 2:7, né? No capítulo 2, verso 7, você vai ver que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, né? E ele tornou-se alma vivente. Então ali você tem vários elementos. Você tem a imagem de Deus, que é um elemento, nós não podemos dizer isso, nós podemos dizer isso seguramente, faz parte do homem. Nós temos ali o pó da terra, que torna-se o corpo humano, né? Esse é um elemento, né? Nós temos ali também o fôlego de vida, é um outro elemento. E a Bíblia também traz outros elementos, né? Você tem, algumas pessoas dizem corpo e espírito, não é verdade? Outros dizem corpo, espírito, intelecto. Por exemplo, Marcos 12:30, ele faz referências. Então, as pessoas dividem essas partes em várias partes, mas o importante nessa questão que você colocou é que todas essas partes são afetadas pelo pecado. Nenhuma delas escapa. O seu corpo é afetado, a sua mente é afetado, né? O seu intelecto é afetado. O pecado, infelizmente, ele afeta toda a parte criada de uma maneira degenerativa. Então, tudo aquilo que Deus criou perfeito agora entra num processo de degeneração, né? Tudo entra num processo de degeneração, até que entra no estágio final, que é oposto à criação, que é a morte. Mas, além de tudo, que nós devemos ressaltar aqui, que é muito importante, é que nós acreditamos que, embora hajam elementos que são afetados pelo pecado, nós cremos que são, você pode dizer, o corpo, por exemplo, o intelecto, né, o espírito, nós podemos dizer o fôlego, a energia vital, né, que nós temos, embora tudo isso tenha sido afetado pelo pecado, nós não cremos que esses elementos, eles existam independentemente.
Todos eles foram afetados, eles são partes da criação, partes do relacionamento que nós temos com Deus, mas nós não acreditamos que eles possam existir independente um do outro. O espírito fora do corpo, o corpo fora do intelecto. Nós não cremos assim. Eles existem, eles foram afetados pelo pecado. Né? O meu intelecto hoje é afetado pelo pecado. Minhas emoções hoje são afetadas pelo pecado. O meu corpo hoje é afetado pelo pecado. Obviamente, existe uma promessa, né? Que haverá uma restauração. Mas eu não posso entender isso como partes separadas do resultado do pecado. Amigos, essa é uma informação muito ruim para a humanidade. O Gênesis 3 nos mostra que o ser humano entrou num estado de alienação, de rebeldia mesmo. Primeiramente contra Deus, a seguir consigo mesmo, depois com o outro ser humano e finalmente com toda a criação. 4 níveis de alienação causados pelo pecado. Ao estudar o ser humano, nós não podemos desconsiderar esse aspecto. Ô Fabiano, essa informação altamente deprimente, porque tudo aquilo que havia sido planejado para ser bom e perfeito, aliás, muito bom, teve aí o pecado como um acidente de percurso. Agora, é muito provável que a pessoa que nos acompanha diga, mas eu queria construir ou reconstruir ou fortalecer a minha imagem de Deus. Se eu fui feito imagem e semelhança, eu quero retomar isso. Como é que na prática a gente pode fazer, que a gente pode desenvolver, o que pode acontecer para que essa imagem que foi obliterada possa ser recuperada, ou isso só vai acontecer quando Jesus Cristo voltar? Não, você colocou bem esses passos aí na degradação da imagem de Deus, né? Que a gente encontra aqui em Gênesis 3, e Deus faz justamente esse caminho para a restauração da sua imagem, né? Aqui o homem se esconde de Deus, em Gênesis capítulo 3. Sim. Deus vai em busca do homem, né? Então, na reprodução ou na restauração da imagem de Deus do ser humano, primeira coisa, nós precisamos restabelecer o nosso relacionamento com Deus. Permitir que Ele que vem ao nosso encontro, nos coloque em paz com Ele novamente e nos restaure espiritualmente. Esse processo de cura espiritual do nosso relacionamento com Deus, ele vai nos levar também à cura dos nossos relacionamentos com as outras pessoas, nosso relacionamento conosco mesmo. Passamos a estar em paz por causa da graça de Deus, do poder de Deus atuando em nós, né, das promessas de Deus. E finalmente, nesse processo de restauração, relacionamento com Deus, comigo mesmo, com o meu semelhante, né, já assumindo a minha responsabilidade pelo meio ambiente, entendendo a responsabilidade que temos aqui de Gênesis, finalmente Deus vai chegar no último momento em que tudo volta a ser como era no início. Eu gosto muito das palavras de Paulo, lá em 1 Coríntios 15, ele descreve esse momento, né? Vamos lá para 1 Coríntios 15. Isso não é apenas uma invenção ou uma esperança vã, né? Não, é a visão toda que o texto bíblico tem. Toda a Bíblia ela é escrita nessa perspectiva, Deus restaurando o ser humano. E aqui, no verso 53 de 1 Coríntios 15, né, Paulo está ali fazendo a descrição já da intervenção final de Deus na história humana, a volta de Jesus Cristo, né, a ressurreição dos mortos, né, tudo está sendo resolvido. E ele vai dizer, convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso, corruptível, for revestido de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. E o verso 57, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse aqui é um relato, Paulo já está antecipando, né? Esse relato de que Deus completa a sua obra de restauração do ser humano, né? Aquilo que nós somos hoje, não lembra nem de perto o propósito nobre para o qual fomos criados por Deus lá no início, perdemos isso, mas não podemos simplesmente nos conformar com a existência e com a humanidade como ela existe hoje. Precisamos olhar para as promessas da palavra de Deus. Ele sabe como nós fomos feitos e o poder que Ele teve para poder trazer a existência do ser humano, Ele tem para poder nos trazer de novo a esse estágio, né, que tínhamos no início, a restauração da sua imagem em nós. Ô Márcio, nós apontamos aqui que um dos elementos essenciais em Gênesis 1, 26 a 29, da semelhança com Deus, é o poder da vontade, o poder de fazer boas escolhas. Agora, como resultado do pecado,
a nossa vontade está em luta constantemente. É provável que alguém que esteja nos assistindo esteja passando por esse desafio. Reconhece a necessidade de Deus, reconhece que precisa se aproximar de Deus e relacionar-se com Ele, como o Fabiano nos lembrou agora, mas a vontade está frágil. O que a gente pode dizer para essa pessoa que ela possa fazer para fortalecer a vontade, para então esse processo de reconstrução da identidade acontecer na vida dessa pessoa? Deus criou e Deus restaura. Não há nada, uma figura de linguagem que nós usamos muito, não há nada que o leopardo possa fazer para mudar as suas manchas, não? Não há nada que eu possa fazer em mim mesmo para transformar a mim mesmo, meu caráter. Eu não consigo fazer isso. A primeira coisa que uma pessoa que nos assiste, que passa por dificuldades, por lutas pessoais, é entregar a sua vontade a Deus, é escolher o propósito de Deus em sua vida, que é esse propósito de restauração mental, espiritual, restauração emocional. O primeiro passo é entregar a sua escolha a Deus. Esse é o primeiro passo. Porque muitas vezes nós sabemos, mas nós temos dificuldades em escolher. Sabemos o que é certo, entendemos que sofremos e muitas vezes passamos por dificuldades em escolher. Passamos por crises. Quando nós entregamos a nossa vontade a Deus e escolhemos a Deus, Ele nos capacita, e nós temos estudado isso em uma outra série de estudos, através do Espírito Santo, para termos condições, ânimo, força e poder para reverter essa situação. Reverter. Isso não quer dizer que ela vai ser completamente revertida, mas isso quer dizer que ela começa a reverter. A imagem de Deus, que nós discutimos aqui, ela passa a ser restaurada no ser humano. Se a pessoa tem dificuldades e entrega a sua vontade a Deus, Deus seguramente tem um canal de atuação naquela pessoa. Muito bem. Ô, Fabiano, o seu campo de especialização, de estudo é missiologia. O que a gente pode dizer para uma pessoa que está longe de Deus, mas sente alguma certa necessidade, é uma pessoa, digamos assim, já alcançada pelo secularismo, as correrias das atividades do dia a dia a tornaram um pouco insensível? Será que tem jeito para essa pessoa? Será que a imagem de Deus pode começar a ser restaurada, mesmo no coração que está, parece que bastante insensível? Eu creio que sim, A gente, infelizmente, nós não temos modelos de perfeição aqui. Não temos modelos de perfeição. Porque toda a criação foi afetada pelo pecado. O Márcio contou isso para a gente. Mas aquelas pessoas que estão buscando diariamente esse processo de restauração num relacionamento com Deus, né, elas podem ser usadas para indicar um caminho para outras pessoas, para despertar nelas a fé, a confiança em Deus de que é possível. Olha, se isso está acontecendo na vida daquela pessoa, por que não poderia acontecer na minha vida também? Então, a igreja, os cristãos, nós somos representantes de Cristo aqui, né? Nós temos possibilidade de, nos nossos relacionamentos, usar estes relacionamentos para trazer a cura espiritual também, para indicar um relacionamento com Deus para essas pessoas. Porque você tem paz, porque você se sente bem. Eu quero compartilhar a minha experiência, né? Eu tenho passado tempo com Deus, né? Quer dizer que você está dizendo que o próprio ser humano pode ser um elemento que conduz a outra redenção? Deus tem prazer em poder nos usar nesse processo. Há um outro elemento aqui em Gênesis 1:28 que eu queria pontuar com vocês rapidamente. O texto diz: e Deus abençoou e lhes disse, Gênesis 1:28, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. É forte isso. Qual que é o sentido de sujeitar, dominar? É fazer um uso abusivo? O que o texto está dizendo? Qual a minha responsabilidade diante da obra da criação?
Tem que sujeitar, tem que subjugar, dominar? Qual o significado disso? Não, o significado é que o homem, ele depende da criação de Deus. Nós dependemos da criação de Deus. Perdão. E não há como nós não utilizarmos dos recursos criados por Deus. Sim. Não tem como eu não lavrar a terra para não comer o meu pão. Eu vou ter que sujeitar a terra para o plantio. Eu tenho que, em alguns locais, onde, por exemplo, em alguns locais mais longínquos, onde não há agricultura, as pessoas dependem dos animais ou dependem da pesca, eles precisam disso para a subsistência. Mas isso não é indiscriminado. Ele sujeita, sim, ele tem autoridade sobre a terra, mas isso não é uma autoridade violenta. É uma autoridade para a sua subsistência e a manutenção da sua existência. Não algo que ele faz indiscriminadamente a seu bel prazer. Não. É uma responsabilidade que ele tem. Óbvio, nós dependemos. Tudo que nós olhamos ao nosso redor, e você que está em casa, você pode olhar ao seu redor, exceto as plantas que talvez haja na sua casa, tudo que existe ali para o seu conforto e para a sua vida foi feito pelo homem, com os recursos naturais. Essa luz que nos ilumina, esse papel que agora lemos, essa tinta que está aqui, tudo isso foi feito para o nosso benefício. E nós fizemos com a nossa autoridade, nossa, que eu digo a autoridade que Deus nos deu, de usar os recursos humanos e empregá-los para a nossa subsistência. É claro, empregá-los tendo consciência que foi Deus que criou, que foi Deus que trouxe a existência para o nosso benefício, mas nós somos responsáveis também pela existência. Então podemos dizer que o sentido de sujeitar, dominar, na verdade é um sentido de administrar corretamente, né? Mordomia, é ser um mordomo, um administrador eficiente. Agora, a Bíblia também tem relatos, Jesus também tem parábolas de mordomos fiéis e mordomos infiéis. Sim. Aquele que abusa dos demais servos e aquele que trata bem os servos. Tanto que também essa imagem de mordomo, de administrador, ela aparece na Bíblia muito. E muitas vezes o próprio cristão, ele vê essa posição de mordomo, de servo, como algo positivo. Essa posição de servo, de subjugado, como algo positivo. Por exemplo, na parábola do filho pródigo que nós temos, o filho diz, olha, eu vou para a casa do meu pai. Por quê? Porque lá os servos vivem bem. Então, quando nós olhamos a condição de alguém que responde aos princípios divinos colocados na criação, então muitas vezes a posição de servo não é uma posição de sofrer violência, mas uma posição de benefícios mais de trabalho e de serviço. Muito interessante. Amigos, nesse tema nós discutimos o conceito antropológico, bíblico, ou seja, quem é o ser humano? E nós vimos basicamente 3 aspectos. Vimos o aspecto da criação, vimos o aspecto da queda, e o Fabiano nos lembrou com Coríntios 15 o aspecto da criação, queda e redenção. Não tem como compreender o ser humano sem incluir esses 3 elementos: criação, queda e redenção. Você foi criado à imagem de Deus. Infelizmente você faz parte do mundo pecaminoso, mas vai chegar o dia em que você e eu seremos plenamente redimidos. Você não acha que nós deveríamos nos preparar para esse dia? Orar por esse dia e juntamente conosco preparar a nossa família? Esta é uma responsabilidade que você e eu temos. Eu espero ver você no próximo encontro do nosso programa Teólogos.